A votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados da PEC que prevê renovar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica foi adiada para amanhã. A decisão foi tomada após reunião de líderes partidários da casa nesta segunda-feira. Em discussão no Congresso há 5 anos, a renovação do Fundeb é considerada essencial para garantir o reforço de caixa de estados e municípios para investimentos da educação infantil ao ensino médio. No formato atual, a União complementa o fundo com 10% sobre o valor aportado por estados e municípios. O texto da relatora, a deputada professora Dorinha Seabra, prevê um aumento escalonado que começaria em 12,5% em 2021 e chegaria a 20% em 2026. A votação ocorre em meio à polêmica em torno de uma contraproposta do governo que circulou entre os parlamentares no último sábado, propondo renovação do fundo somente a partir de 2022. Além disso, o texto sugeria que metade do acréscimo previsto para os recursos da União fosse para programas sociais, como, por exemplo, o Renda Brasil. Para começar a tarde de hoje, ela, Thaís Oyama. Paulo, como você falou, o Fundeb não é um assunto lateral na educação, né? Ele é muito importante e comparece com 60% do que recebem os estados e municípios. Os estados e municípios são os principais financiadores desse fundo, o governo federal comparece com uma pequena porcentagem. E nos municípios mais pobres, ele serve para tudo. A gente fala investimento, mas ele serve para basicamente tudo, pagar professores, pagar faxineira, comprar giz, bancar transporte escolar, ou seja, para deixar o negócio de pé. E ele existe desde 2007, em caráter temporário. E agora, o que estava acontecendo é que o Congresso começou a discutir uma PEC que tornaria esse fundo permanente. E se essa PEC não for aprovada até o final do ano, simplesmente o fundo se extingue e esse dinheiro desaparece. Só que o que acontece? Esse assunto do Fundeb não despertou nenhum interesse do governo federal. Ficou lá na Câmara sendo discutido, relatado pela deputada Dorinha, a professora Dorinha, e a professora Dorinha tentava essa interlocução com o governo federal e nada do governo demonstrar interesse naquela época do Weintraub e tudo. E por quê que ele não demonstrava nenhum interesse? Porque, principalmente, primeiro porque o governo não tem interesse nenhum em educação, né? E tirando aquela obsessão em detetizar os comunistas das escolas, das faculdades, etc., ele acha esse assunto muito chato, muito aborrecido, e ainda mais quando ele está sendo instado a desembolsar mais dinheiro ainda, né? Porque o que o Congresso queria é que o governo federal aumentasse essa participação no fundo. Como a gente falou, o grosso é estados e municípios. Eles queriam que o governo passasse a aportar mais do que 10% do total do fundo. Então, isso foi mais motivo para ele querer ficar bem longe dessa discussão. E agora, o que foi que aconteceu? Na véspera da votação de um negócio que já está sendo discutido há mais de um ano, mas na véspera da votação, veja só, num sábado, aí o governo, de repente, aparece do nada e manda lá uma proposta que ele chamou de informal, veja só, aos 44 do segundo tempo, ele aparece num sábado, manda uma proposta informal para os deputados envolvidos e dizendo que, então a gente aumenta a nossa participação de 10% para 20%. Só que parte dessa cota do governo federal, a gente quer que seja direcionada para um programa, uma parte do Renda Brasil. O Renda Brasil é aquele programa que está sendo gestado para, daqui para frente, substituir o auxílio emergencial de R$600. Então, isso significa que o governo entrou na discussão do Fundeb na última hora para pegar uma carona e viabilizar o Renda Brasil, que é uma outra coisa, talvez muito necessária, mas que não tem nada a ver nem com o Fundeb e nem com a educação. Tanto assim que quem está entrando nessa discussão não é o Ministério da Educação, que, aliás, nem ministro tem ainda, porque o novo ministro pegou Covid, né? Quem está entrando nessa discussão na última hora é o Ministério da Economia. Então, é uma coisa lamentável, mas tão lamentável quanto o oportunismo do governo de querer pegar uma carona na última hora para emplacar o Renda Brasil, que, ao contrário desse fundo, não faz o governo gastar dinheiro, mas faz o governo ganhar votos, não é? Porque é um programa de assistência que está beneficiando muito a popularidade do presidente Bolsonaro. Então,
tão lamentável quanto esse oportunismo do governo é a gente lembrar que esse pobre Fundeb não é um programa que vai revolucionar a educação, não é um problema que vai permitir dar um salto na qualidade, que vai fazer essas novas gerações ficarem competitivas diante do mundo, não é nada disso, é só um programinha básico para fazer as crianças chegarem até a escola e para as crianças terem aula, acabou. E é esse dinheiro que o governo agora quer morder para fazer frente a essa renda mínima, que é um belíssimo programa eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. Vai lá você então, Josias de Souza. O ministro da Educação, o Milton Ribeiro, mal assumiu o cargo e já está na frigideira. Não há discussão mais relevante em 2020 nesse setor do que a proposta de emenda constitucional que renova e fortalece o Fundeb, o Fundo de Financiamento do Ensino Básico. E o protagonista do governo no gerenciamento desse tema é o ministro Paulo Guedes, da Economia, não o titular da Educação. Quando o Bolsonaro assumiu, todos já sabiam que o prazo de validade do Fundeb expiraria em dezembro de 2020. Durante 1 ano e meio, a pasta da Educação desperdiçou o seu tempo com uma guerra ideológica que não incluía a preocupação com o futuro do ensino básico. O ex-ministro Abraham Weintraub se limitou a informar a Câmara que não concordava com nada do que estava sendo discutido lá. Só isso. O Milton Ribeiro, que é o 4º ministro da Educação da gestão Bolsonaro, ele tomou posse na quinta-feira passada, dizendo que priorizaria o diálogo, não a guerra. O discurso do ministro foi convertido em lero-lero em 48 horas, porque surgiu no sábado uma contraproposta do Ministério da Economia a essa emenda constitucional sobre o Fundeb, que estava tramitando desde o ano passado lá na Câmara e agora está em estágio final. Os parlamentares querem tornar o fundo permanente e querem elevar de 10% para 20% a fatia de recursos da União. O governo sugere, entre a ação do fundo vigore apenas a 2022 e que 5% das verbas federais, coisa de 6 bilhões de reais, sejam destinados ao Renda Brasil, que é um programa assistencial que vai substituir o Bolsa Família. Essa proposta tem um aroma eleitoral, não educacional. Esse dinheiro custearia parte de um programa que o presidente quer reforçar, trocando de nome, retirando aí uma logomarca que era do PT e absorvendo o programa. Ótimo que o faça. Agora, não precisa desviar a verba da educação para isso. É preciso ter mais clareza nesse debate. A intervenção do governo, agora, na última hora, ela é desrespeitosa, temerária e meio desalentadora. Ela desrespeita porque surge no instante em que a Câmara se prepara para votar o projeto. Um projeto que o governo fazia questão de ignorar. Inclusive, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, dizia que não havia dinheiro para elevar esse percentual da participação do governo de 10% para 20%. Agora já tem dinheiro, desde que se concorde em desviar uma parte para o programa assistencial. Essa intervenção do governo flerta com a temeridade porque desafia a legalidade. Trata dinheiro da educação, que está livre das limitações do teto de gastos, como verba de assistência social que não pode furar o teto. E causa um certo desalento, porque revela que a educação é tratada, neste governo, com desapreço e improviso. E, nesse ambiente, o ministro da Educação, novinho em folha, já virou figurante. Muito bem. Você, então, Constantino. Vamos lá, Paulo. Os governos anteriores, em que pese todo o discurso em prol da educação, é que sucatearam o nosso ensino público até chegar nesse estágio deplorável, né? O Brasil é o patinho feio, está na rabeira do ranking internacional do PISA, e isso foi graças a esses especialistas e esses todos aí de esquerda que agora estão em polvorosa falando do Fundeb e falando que o governo não se preocupa com a educação, eles é que se preocupariam. Como se só jogar mais recursos nesse setor fosse a solução para alguma coisa. A história de renovar ou não o Fundeb remete diretamente àquilo que o liberal Milton Friedman alertava. Não há nada
tão permanente como um programa de governo temporário, né? A gente pode pensar nas cotas também raciais, são coisas que governantes vão criando muito mais de olho em interesses eleitorais do que qualquer coisa, e elas têm data de validade, mas a gente sabe que ninguém depois vai ter coragem de terminar, né, com esses programas. Então, eles vão se tornando permanentes. De 2007, esse Fundeb agora já tratam como se fosse a coisa mais necessária do mundo, porque sem isso não há educação, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos que falar aqui da centralização e da expectativa que muitos no Brasil, infelizmente, por nenhum apreço ao liberalismo, colocam sempre em tudo que é centralizado, né? Lembrando aí que isso remete lá aos modelos fracassados dos sovietes, né, dos conselhos que faziam planejamento central de cima para baixo. Eu não consigo entender por que é tão positivo assim ficar engessando gastos, carimbando, né, 70% em funcionarismo público e tudo mais ligado ao setor de educação. Lembrando que o MEC emprega mais ou menos metade dos 600 mil funcionários do governo federal, né? E como se fosse um tamanho único de sapato para vestir em tudo que é estado e município do país, e querendo cada vez mais abocanhar recursos da União, né? Querem passar de 10% para 20% nesse bolo todo, porque é sempre o dinheiro da viúva, vai colocando tudo lá centralizado em Brasília, e aí não precisa prestar tantas contas assim. Tem um artigo que saiu há uns 2 dias atrás do Marcos de Lisboa, que não é nenhum radical, nem mesmo de direita, é alguém muito mais alinhado ao pensamento progressista, que ele diz que o novo Fundeb amplia velhos problemas, né? E fala que o que os estudos já mostraram é que precisa qualificar melhor os professores, ter meritocracia, cobrança de resultados. Tem lugares mais pobres que conseguem entregar resultados melhores do que lugares mais ricos. E a gente fica com essa mentalidade de que tem que só tirar mais dinheiro e botar, né? Chegar aos 10% do PIB com gasto em educação. Caso contrário, você é um insensível que não liga para a qualidade do ensino das crianças. É sempre a mesma ladainha, monopólio de virtude. Ninguém quer debater a sério se o modelo que temos aí está funcionando, né? E ficar tirando mais recursos ainda. Outro que também está longe de ser um radical, é um liberal, até mais ligado aos tucanos, é o Fernando Schuller, ligado à área de educação, também está preocupado com essa centralização toda, e acho que ele está certo, né? Veja, o ex-ministro Weintraub, tão atacado por esses especialistas todos que enaltecem o legado de Paulo Freire, né? Ele esses dias aí retuitou uma mensagem da Priscila Cruz, que é muito respeitada quando o debate é educação, ela é da ONG Todos pela Educação. Ela estava nada menos do que elogiando ali a influência que tem Felipe Neto nos jovens, né? Talvez cotaram o seu nome, né? Cogitaram o seu nome para assumir aí o MEC no lugar do Weintraub. Imagina só que coisa, né? Talvez a gente fosse colocar os vídeos do youtuber Felipe Neto em sala de aula para educar as nossas crianças, né? Depois a gente não entende por que tem tanta gente revoltada com o modelo e querendo até mesmo falar em homeschooling ou algo assim. Isso não é sempre tiro e queda, mas eu gosto de olhar quem está fazendo muito barulho pela defesa de uma medida para, pelo menos, me posicionar. E aí eu vejo quem, né? Eu vejo os mesmos suspeitos de sempre. A UNE, o Ciro Gomes, o PSOL, o Marcelo Freixo, a Tabata Amaral, toda essa lista, né, que quer dar um copy and paste nos modelos que vem da Unicef e companhia, falando muito em relação à prorrogação do Fundeb e monopolizando as virtudes, e qualquer um que pede mais tempo para debate já é logo tratado como alguém que não liga para o ensino das crianças pobres. Então eu dou o meu direito aqui de ficar com os 2 pés atrás quando o assunto é Fundeb. Josias pedindo a palavra. O Constantino, num ponto, ele tem razão, que ninguém quis debater a sério esse assunto, né? O governo teve 1 ano e meio para debater e não debateu. Podia ter sugerido, se acha o Fundeb uma porcaria, podia ter sugerido a substituição. É responsável esse fundo por 60% do financiamento da educação básica. Não vejo como se possa melhorar a educação retirando 60% do seu financiamento. Evidentemente, financiamento não resolve tudo. É preciso que haja gestão. Agora, sem dinheiro não se faz nada. Então, se o governo não gostava, deveria ter sugerido alguma coisa para colocar no lugar. Não sugeriu. E agora está concordando com o que lá está, inclusive com o aumento do orçamento, da participação da União nesse fundo. Dizia que não havia dinheiro, agora já há dinheiro, desde que os congressistas concordem em desviar uma parte desse dinheiro
para assistência social. Esse Fundeb, uma outra característica dele é que ele não distribui dinheiro ao léu, ele distribui segundo as fragilidades de cada município, de cada estado. Então, essa é uma virtude do Fundeb, que tem lá os seus problemas, e era hora de discuti-los agora. O governo não discutiu, mas um dos méritos do fundo é o fato de que ele distribui os recursos conforme as fragilidades de cada um. Então, há municípios que recebem mais, outros recebem menos. São Paulo, por exemplo, capital, não recebe dinheiro do Fundeb, porque não tem lá o seu orçamento próprio. Então, era hora de debater, o governo se absteve de exercer esse direito, aliás, até um dever de debater. E agora, na última hora, vem com esse remendo e sugere que se adie e tal. Isso tudo é muito desrespeitoso e mostra a forma improvisada com que o governo trata a educação. Tudo isso é muito lamentável de observar. Agora, se o governo queria substituir, deveria ter entrado nesse debate a sério, para valer, e talvez tivesse tido êxito se tivesse sugerido alguma coisa para colocar no lugar do Fundeb. Constantino. Não, é só porque o Josias está elogiando esse mecanismo de incentivos que destina recursos de acordo com as fragilidades, né? E isso pode gerar um incentivo bem perverso. Aliás, é típico do setor público inteiro, né? O Milton, eu já citei, que era um liberal de verdade, né? Ele entendia isso e falava das 4 formas de gasto, né? O problema é o seguinte: quando você está no setor público, normalmente você mostra um resultado terrível, um fracasso de resultado, e isso significa mais verba no ano seguinte, em vez de menos, em vez de você ser punido, como acontece normalmente no setor privado, né? Tem um slogan, que eu não sei se o Josias seria simpático ou não, mas me pareceu, quando fala assim, essa coisa de distribuir de acordo com fragilidade, que é de cada um de acordo com as suas habilidades, para cada um de acordo com as suas necessidades. É um slogan muito bonito, né? Só que não é de um liberal, é de Marx, né? Essa é a mentalidade socialista, marxista, coletivista. E tem uma palavra que não entra nessa história toda e que é realmente um fator de desespero, de gerar pânico nos sindicatos todos de professores que dominam aí esse ensino público, porque eu jamais chamaria de educação Brasil afora, né? Que é meritocracia. Quando você fala em meritocracia, você já causa ali um alvoroço nesses sindicatos de professores, né? Então, eu não sei se eu gosto muito dessa ideia de distribuir de acordo com fragilidade, não. Eu prefiro meritocracia. Josias. O Constantino gosta de discutir Marx, eu prefiro, e ele se diz liberal, né? Eu prefiro analisar essa questão do ensino segundo a lógica do capitalismo. Um dos maiores problemas do Brasil hoje é a baixa produtividade. E você não terá melhorias na produtividade se você não melhora a educação. E alguns dos estados pobres do Brasil exibem indicadores muito alvissareiros nessa área de educação. Um dos estados que tem se destacado nessa área, e aí é reconhecido por todo mundo, de esquerda, de direita, é o estado do Ceará. E soube utilizar essa verba do Fundeb adequadamente, estimulando professores, diretores, estabelecendo um sistema de metas que elevou a qualidade do ensino no Ceará. Há outros estados com exemplos benfazejos nessa área de educação. Mas eu insisto, eu gosto de analisar esse assunto sob a ótica do capitalismo, não de marxismo, de esquerda, de Felipe Neto, não. Gosto de analisar segundo a lógica do capitalismo que exige que o Brasil tenha melhores índices de produtividade. Isso não vai acontecer se nós não melhorarmos o ensino. Constantino fala, o Fundeb não vale nada. O que colocar no lugar? Constantino ainda não disse, mas ele deve ter alguma ideia. Para fechar, Constantino. Vamos lá, é curioso isso, que o Josias nunca é ligado a nenhum tipo de ideologia, mas ele acaba defendendo meios que parecem muito sempre alinhados a uma certa ideologia. Veja, eu também sou totalmente a favor da produtividade, mas não se debate monopolizando fins, né? O capitalismo precisa de produtividade, mas onde os países capitalistas atingiram produtividade? Dica, não foi jogando recurso público ao léu a perder de vista em educação, porque chamar isso aí de educação é brabo, né? O aluno sai dessas salas de aula aí, aliás, sabendo muito sobre Marx, né, mas pouquíssimo produtivo. Cuba é enaltecido como um modelo, né, de educação a ser seguido e a gente sabe que não tem produtividade
As pessoas só aprendem a enaltecer o socialismo. Ensino técnico, muitas vezes, pode ser mais importante do que universidades de áreas humanas, onde o sujeito vai aprender as vantagens da política de identidade e da ideologia de gênero, que não serve para nada a não ser lacrar em rede social ou talvez conseguir um emprego numa ONG ligada à educação. Então, produtividade todos queremos. A questão é como chegar lá. Para a gente encerrar esse assunto, Josias. Para encerrar, eu estudei toda a minha vida aqui, exceto a partir do segundo grau. Antes era segundo grau, hoje nem sei como chama. Estudei em escola pública. Eu confesso que não encontrei lá esse ensino ideológico de Marx e tal. E tem uma deficiência grave que o governo costuma dizer que as escolas estão sexualizando as crianças muito cedo. Eu lamento que não me tenham dado essas aulas de sexo, que eu até teria apreciado, mas nunca tive esse tipo de aula, não. E continuo achando que o Constantino falha ao dizer que o Fundeb não vale nada, mas ele não diz o que colocar no lugar. Então é preciso que as pessoas tenham responsabilidade. Olha, isso daqui não serve, então para substituir esse modelo que aí está, eu sugiro isso, isso e aquilo. Agora, falar que não vale nada e deixar assim no ar, não resolve nada, é preciso ter consequência nessa matéria. Josias e Constantino, nós temos vários outros assuntos, hein? Para fechar, Constantino, vai lá. É muito rápido aqui, o Josias estudou em escola pública, isso explica algumas coisas, na minha opinião, mas é curioso que ele não tenha percebido que teve vários professores que faziam doutrinação e talvez em nome da ciência, da imparcialidade. Esse é o grande segredo do sucesso desse tipo de doutrinação em lavagem cerebral. Sobre o que colocar no lugar, eu deixei implícito na minha fala inicial, descentralizar os recursos. Cada estado, cada município deve ser dono do seu nariz e não um modelo hiper centralizado onde tudo vem de Brasília, principalmente os recursos.